Bom dia a todos, tá? Desculpe o atraso, novamente. Você viu que tá com a data de 14 de setembro, porque eu tentei rodar hoje cedo e, por algum motivo, não consegui, tá? Eu vou falar sobre ciclos limites em sistemas hamiltonianos, aqui em particular lineares, e divididos em partes, no caso vão ser 3 partes, ou 3 zonas, e todos sem equilíbrios, tá? Esse trabalho foi feito em colaboração com o professor Luiz Fernando, da Unifei, e o professor Djalma Libre, da Universidade Autônoma de Barcelona. Tá? Muito bem, então o meu objeto de estudo é os sistemas de EDOs, né, hamiltonianos lineares por partes, com 3 zonas no plano e sem equilíbrios. Tá? Vários adjetivos, tá? Vai ficar claro adiante o que acontece. Tá? Então, considere um sistema hamiltoniano linear por partes. Em cada zona, vou chamar de zona, tá? Ou em cada parte, está definido um sistema. Esse sistema é linear. Linear é que entenda de primeiro grau, tá? Ao afim, né? O sistema hamiltoniano, calcular a divergência do campo definido pelo sistema vai dar nulo, tá? E esse sistema aqui, por exemplo, está definido na região onde x é menor ou igual a menos 1, né, nesse semiplano. Tem uma faixa intermediária, chama de xc, né, ou qc, e uma faixa direita, né, ou semiplano à direita, onde está definido o outro sistema. Todos são hamiltonianos, são lineares, né, e eu chamo isso aqui de sistema por partes, né, pode ser resumido assim. E eu quero estudar esse sistema. Tá? Esse sistema sem equilíbrios, eu exijo que esses coeficientes aqui estejam relacionados dessa forma, né, para que não tenha equilíbrios. No caso, se for a igualdade aqui, teria uma reta de equilíbrios, né, não quero isso. Tá? E para que tenha o que o objeto de estudo meu é obter ciclos limites, eu preciso que existam pelo menos órbitas periódicas. Eu exijo que o coeficiente B, BL, BC e BR sejam não nulos. Tá? Caso isso aconteça, se anular, não tenho chance de ter órbita periódica, quem dirá ciclo limite. Tá? No fundo, as soluções seriam retas, né? Isso não permite ter órbita periódica, do jeito que eu estou estudando aqui. Né? Muito bem. Eu preciso de 2 definições, na verdade, uma definição é que esse sistema ali vai ser dito contínuo, né? Se ocorre essa igualdade, ou seja, nas retas de separação, chamar de retas de separação, ou no caso, chama de curva de separação, né? No caso são retas, né? Ou conjunto de separação, x igual a menos 1 e x igual a 1, eu quero que o campo, né, definido pelo sistema XL e XC sejam iguais, e o mesmo XC e XR na reta de separação x igual a 1. Isso eu digo que o sistema é contínuo, tá? Esse sistema por partes é contínuo, quer dizer, os campos são iguais ali nas separações, né? E se ocorrer a desigualdade, né? Eu vou dizer que ele é descontínuo, tá? É um nome, tá? Para isso, eu vou estar fazendo isso para definir os dois, para enunciar os 2 teoremas aí que eu vou tratar, tá? E uma segunda definição, eu vou chamar um ponto na separação x igual a menos 1 de ponto de costura, se ocorre isso aqui, tá? E na reta de separação x igual a 1, se ocorre isso aqui. Ou seja, aqui estou dizendo o seguinte, aqui na separação, aqui é um vetor normal, a reta de separação, eu estou meio apontando para a direita, tá? Pode ser para a esquerda, não tem problema. É que esse produto aqui seja positivo, quer dizer o seguinte, que na separação, os 2 campos, né, definidos pelo sistema, apontam para o mesmo lado. Pensa assim, para a mesma zona, né? Ok? Eu vou dizer que um ponto é de costura se ocorre isso. Tá? E anuncio o primeiro teorema. Aquele sistema, né, hamiltoniano, com 3 zonas, né, sem equilíbrios, contínuo, não possui ciclo limites. Tá? Eu digo sem equilíbrios de nenhuma forma, tá? Porque os sistemas estão definidos nas zonas. Então ele poderia ter um equilíbrio na zona que ele não está definido, não, de nenhuma forma, nem real nem virtual, quer dizer, real que está na zona ele está definido e virtual onde ele não está. Então é um sistema sem equilíbrios de nenhuma forma. Eu digo que se ele for contínuo, aquele sistema,
não tem os ciclos limites. Tá? Demonstração simples, para aquele sistema ser contínuo, preciso que aquela exigência na definição 1 ocorra, né? E resulta que todos os parâmetros, né, chama de parâmetros, são iguais. Então, no fundo, se na separação o campo é o mesmo, e fora dele também, então eu tenho um único sistema, é esse sistema aqui. Tá? E claro que não tem equilíbrios, não tem soluções periódicas. E se não tem soluções periódicas, não tem ciclos limites. Né? Ou seja, o teorema 1 está provado. Né? O nosso sistema contínuo, né? Ele não possui ciclo limite. Esse sistema hamiltoniano linear por partes. Tá? Muito bem. Mas o que eu estou interessado mesmo é quando ele é descontínuo. Né? Ou seja, aquela igualdade na separação não ocorre. Né? Eu digo que tem no máximo um ciclo limite, e esse ciclo limite é de costura, por isso eu defini o que é um ponto de costura nas retas de separação. Tá? Aqui eu vou colocar de novo o sistema, né, por partes, o sistema hamiltoniano que a gente definiu lá em cima, para voltar para ele, né, naquelas hipóteses, né, que eu coloquei, sem equilíbrios, né, e com os Bs aí não nulos. Né. Os sistemas são hamiltonianos, então tem funções hamiltonianas, ou integrais primeiras, né? Pode ser esse nome. Tais que ocorre isso. Tá? O objetivo é obter essas integrais primeiras, essas funções hamiltonianas. É fácil, né? Ok? Fazendo os cálculos, só integração, né? Eu obtenho as funções hamiltonianas, né, para cada região, para cada zona. Então, é uma função quadrática aí, né, em duas variáveis. E o que eu vou fazer? Esse sistema vai ter soluções periódicas se existirem pontos, né, nas retas de separação, tais que ocorra isso aqui. Porque os níveis, né, das funções, né, nas separações coincidem. Okay? Existindo pontos que ocorre isso, eu tenho uma solução periódica, se existirem esses pontos. Né? E a ilustração seria essa aqui, né? Ou seja, na reta de separação x igual a menos 1 e x igual a 1, se existirem, né, pontos que satisfazem essas igualdades, né? Ou seja, estão no mesmo nível, né? Essas funções. Eu tenho uma órbita periódica. Órbita periódica que entenda com uma curva suave por partes, tá? E é uma curva que é a solução do sistema definida em cada região, né? À esquerda, no centro e à direita, tá? Muito bem. Resolvendo esse sistema, né? Em y0, y1, y2, y3, né? No fundo é isso aqui, né? Desenvolvendo esse conjunto de 4 equações, né? A primeira equação e a terceira dá para resolver para y0 ou y3, y1 ou y2. Aqui eu exijo que y0, y3, y1 e y2 sejam diferentes, né? Tenho pontos distintos aqui nas separações. Eu estou dizendo isso aqui. E consigo resolver a primeira e a terceira equação para uma das variáveis aí, né? Ok? Resolvi para y0 e y2, substituir na segunda e quarta equação e, fazendo isso, curiosamente, aparecem duas hipérboles no plano y1 e y3. Essas duas aqui. Tá? Aqui, a surpresa na época foi que elas estão posicionadas de forma a obter as interseções. Poderiam ser 4 pontos, né? Mas no máximo 2, do jeito que elas estão posicionadas aqui. Tá? Os coeficientes A, B, C e D dependem dos parâmetros do sistema. Tá? E o K também. Ok? Essas hipérboles, o que pode ocorrer, né? Elas não se interceptam, elas coincidem,
E, como eu disse, elas podem se interceptar em 2 pontos, tá? Poderia ser 4, como eu disse, né? Mas como elas estão posicionadas, né? Elas podem ter no máximo 2 pontos de interseção, ok? Aqui eu estou dizendo que se eu encontrar um ponto de interseção das hipérboles, aí eu teria uma solução fechada, né? Uma órbita periódica, ok? Então, se elas não se interceptam, eu não tenho soluções periódicas, né? Se elas coincidem, tem uma infinidade. E tem um ciclo se elas se interceptam, tá? Ou seja, eu tenho no máximo um ciclo, ok? Embora sejam 2 pontos, esses 2 pontos eles estão no mesmo nível, então não é uma órbita nova, tá? Das Hs, das funções hamiltonianas, tá? Então, os sistemas 5, 6 e 7 têm no máximo um ciclo limite e o teorema 2 está provado, tá? Eu quero fazer um exemplo. Eu vou fazer um exemplo que a interseção ocorre, né, das hipérboles. Existe uma escolha de coeficiente ou de parâmetros, né, no sistema ou seja, eu consigo realizar um ciclo limite, tá? Os outros casos onde pode ter a não interseção das hipérboles ou a coincidência, está no artigo que eu vou falar no final, tá? Que é o artigo da apresentação. Então, considere esse sistema por partes, né? Ele é hamiltoniano, não tem equilíbrios, né? Está nas nossas hipóteses, ok? As integrais, primeiro, as funções hamiltonianas são essas, né? Essa integração é simples. E, de novo, o sistema tem soluções periódicas e se existem pontos, né, que satisfazem essas 4 equações, né? Muito bem. A gente obtém essas, só fazer as contas, né? Simples. As hipérboles têm essas equações, para esse exemplo. E aqui eu coloquei o desenho das hipérboles, tem interseção aqui e aqui, tá? Você tem 2 pontos aí. E as soluções para esse é um sistema quadrático, né? Então, a interseção aqui dão esses valores aqui. Ou esses aqui. Veja que y0 e y3 são simétricos, ou seja, conjugado, né? Y1 e y2, mesma coisa aqui. No fundo, o que eu tenho? Esses valores, né? Eu preciso verificar que eu precisava de ciclo de costura, né? Eu preciso verificar se esses pontos são pontos nas retas de separação são de costura. Então é só fazer aquela conta que está na definição do ponto de costura. Tá? Quer dizer que na separação, para esses pontos, os campos apontam para o mesmo lado, para a mesma parte, ou para a mesma zona, né? E realmente são pontos de costura. Os conjuntos de níveis das Hs contêm esses 4 pontos, tá? Quando eu achei os 4 valores, eles se repetem aqui, né? Então, no fundo, são 4 só, tá? Na separação. Opa, aqui. São somente esses 4 pontos. Então, os conjuntos de níveis das Hs contêm esses pontos e formam um ciclo limite de costura. Esse sistema por partes hamiltoniano, linear, sem equilíbrios, ok? Então, o ciclo é atrator. Aqui eu fiz uma continha que mede se esse ciclo está sendo atrator ou repulsor. É só usar as funções hamiltonianas, né? As integrais primeiras. Tá? A aplicação, eu coloquei em função de y0, né? Podia ser função de outro, né? Do y1, y2 ou y3, né? A derivada no ponto y0, né? O ponto y0 é esse aqui, né? Esse. Na reta de separação x igual a menos 1, y igual a menos 1, né? Desculpe, x igual a menos 1. Tem a derivada desse ponto positivo, então está entre 0 e 1. Ok? Então o ciclo é
existe, né? Uma escolha lá, ele é atrator. Tá? E aqui para completar o desenho, eu defini algumas coisas que fazem parte do retrato de fase, né, desse retrato de fase, né? Uma delas é o ponto de tangência, ou seja, uma tangência é que o produto interno aqui dá zero, né? No ponto, né? E é um ponto de tangência quadrada, seria uma tangência quadrada, é aplicar de novo, tá? Ele é diferente de zero. E lá no nosso problema a gente tem esses 4 pontos de tangência quadrática. Eles são extremos do outro conjunto que eu vou definir aqui, que é o conjunto de deslize, ou o ponto de deslize, né? Um ponto de deslize é quando acontecia a costura, seria positivo aqui, né? Então, com a troca de sinal aí, né? Um ponto de deslize ou escape com esse produto interno é negativo, tá? Na separação x igual a menos 1 e x igual a 1. Quer dizer que eles apontam os campos, né? Nos pontos apontam para as regiões diferentes aí, né? Ok? Para que eu fiz isso? Para dizer que o nosso problema tem 2 regiões de deslize, né? O escape. Os extremos delas são os pontos de tangência. No caso nosso, de tangência quadrática. Tá? Fiz isso para o meu desenho ficar... Coloquei definições no exemplo, né? Mas para o meu desenho ficar aqui completinho e explicar direito. Aqui está o nosso... a orientação anti-horária, tá? O nosso ciclo, ou a solução periódica, né? No caso, o ciclo. A única solução daquele sistema. Ele é atrator, né? Peguei uma trajetória aqui que está aproximando, né? E aqui está a minha regiãozinha de deslize ou escape nas 2 retas de separação. Os extremos aqui são os pontos onde ocorre a tangência, e no caso tangência quadrática, tá? O papel das 2 regiões de deslize aqui, em geral, elas estão no interior do ciclo, né? Pensaria assim que fizesse um papel de ponto de equilíbrio, né? Mas, ou seja, seria pensando no teorema de Poincaré-Bendixson, né? Se fosse 2 zonas, por exemplo, uma região de deslize faria o papel aqui de... Alexander, desculpa, para você partir para a finalização, para a gente... acabou já, só referência agora, essa região faria o papel de equilíbrio, né? Pensa assim. Em referências, um livro clássico do Filipov, né, que fala dos pontos a definição de sistema descontínuo, né? Ponto de costura, deslize, escape, né? Como que ele define isso, né? O artigo que eu falei, lá tem os outros 2 exemplos, tá? Em colaboração com o professor Libre e o professor Luiz Fernando, e da onde surgiu esse problema foi no artigo do Libre e do Marco Antônio. Eles fizeram em 2 zonas as mesmas perguntas, só que não necessariamente para sistemas hamiltonianos. Ok? E era isso. Bom, muito obrigado. Alexander, pode permanecer aí compartilhando a tela, tá? Para alguma eventual pergunta. Muito obrigado pela palestra. Muito legal a palestra. Antes das perguntas, gostaria de pedir a todos que, por um breve momento aí, abrissem o microfone para a gente fazer uma salva de palmas aqui para o nosso palestrante. Opa! Isso aí, pessoal, muito obrigado. Então, estamos aí no espaço para perguntas. Fiquem à vontade aí, levantem a mão ou entrem no áudio, fiquem à vontade. Como disse, não tem pergunta, quem entendeu tudo, né? Se fosse uma aula, né? É bem simples, né? Não tem muitas maquinarias aí. Pois é, mas eu gostei bastante porque ele é bem... você consegue plotar aí o que você faz analiticamente, né? Você consegue ver geometricamente as coisas acontecendo, e isso é ótimo, né? Não tem nada assim escondido, né? Não fica nada escondido, né? Não que fosse um problema, né? Mas... E o exemplo faz tudo, né, cara? O exemplo, né, enquanto você estava antes do exemplo, né, a gente fica meio assim, né? Quando você traz o exemplo, aí esclarece muito. Sim. O exemplo esclarece
Aqui tem a condição de você fazer ali, executar o que está dizendo antes, né? É raro isso acontecer, né? Muitas Sim. vezes. Nesse caso, não. Ótimo. Alguém escreveu aqui. Bom, tudo bem, então. Alguém escreveu? Deixa eu ver. Eu não estou botando no chat. O Arley... Parabéns. A Rosileide. Valeu, Rosileide. Leide, né? Bom, pessoal, então vamos agradecer novamente aí o Alexander pela palestra, muito obrigado. A gente vai dar continuidade em alguns minutos para a gente começar certinho, tá? Com a próxima palestra. E novamente vou pedir, abra o microfone aí, vamos agradecer a finalização da palestra do Alexander. Obrigado, Alexander. Pessoal, valeu. Isso aí. Então vamos para a próxima palestra dessa sessão. Quem vai falar para a gente agora é o professor Vinícius Vieira Fávaro, da Universidade Federal de Uberlândia. Ele vai nos falar hoje sobre lineabilidade e espaçabilidade na análise funcional. Vinícius, então você tem aí uns 20 minutos. Quando estiver chegando perto, ou em cima de 20, eu vou te interromper para você finalizar aí a apresentação. Tá bom? Ok. A bola está com você, Vinícius. Ok, obrigado, Michael. Vocês estão me escutando bem? Porque eu não estou vendo ninguém. Sim. Tá perfeito, Vinícius. Ok. Então, bom, primeiro, parabenizar a iniciativa da Reunião Mineira, né? Espero que a gente tenha várias aí ao longo dos anos. Gostaria de agradecer o convite do Michael aí para participar da sessão de análise. É um prazer muito grande poder falar numa reunião de mineiros. Bom, eu optei por ser uma sessão de análise, né? Então tem gente que trabalha com várias áreas. Eu optei por fazer uma palestra bem superficial, mas mostrando uma linha de pesquisa que eu acho bem legal dentro da análise funcional e que tomou grandes proporções. Eu vou evitar tecnicalidades aqui, é mais para fazer uma divulgação mesmo e mostrar em que tipo de situação você pode trabalhar com esse tema, tá? De lineabilidade. Bom, então para tentar motivar, eu vou começar com 3 perguntas que provavelmente vocês sabem a resposta de todas, ou pelo menos de algumas delas, né? São problemas até que a gente muitas vezes trabalha com alunos na graduação. Então a primeira pergunta é se tem função contínua do 0,1 na reta que não tem derivada em nenhum ponto, né? A segunda pergunta é se existe uma função da reta na reta que restrita a qualquer intervalo, ela é sempre sobrejetora. Então, se você pega o intervalo, ela é sobrejetora, você diminui o intervalo, ela é sobrejetora, você muda o intervalo, ela é sobrejetora, tá? E aí, já entrando com o pezinho um pouquinho aí na análise funcional também, já espaços que a gente trabalha dentro da análise funcional, são os espaços LP, o Geraldo já falou um pouquinho sobre eles na palestra dele. Os espaços LP são os primeiros exemplos aí que a gente estuda num curso de introdução à análise funcional, são espaços de sequências de escalares reais ou complexos, que a hora que você olha para a série em módulo elevado a P, isso converge, isso é o LP, né? Pode causar estranheza para alguém eu estar considerando o P e Q maior que 0, porque na análise funcional a gente estuda o caso que o P é maior ou igual a 1, né? E por que não o caso entre P e 0 e 1? Porque o caso do P entre 0 e 1, apesar da definição do espaço ser a mesma, a topologia é completamente diferente, tá? Você não tem uma norma, você tem uma métrica. Tudo bem que o espaço ele é completo, mas a sua topologia ela não é localmente convexa. Você não tem bolinhas bonitinhas ali, tá? Convexas, tá? Isso gera problemas para trabalhar com esse tipo de espaço. Então, ele não é um espaço que é trabalhado num primeiro curso de análise funcional, tá? Mas isso aqui está na lista de exercícios de qualquer professor de análise funcional, se você considerar o P maior ou igual a 1. Né? Então, se o P e Q, você considera o LP e o LQ, né, para P maior que Q, então você consegue provar que o LQ está dentro do LP e essa inclusão ela é própria. Tá? Ou seja, a diferença é não vazia. Então, se você pode tirar qualquer LQ de dentro do LP para Q menor que P, a pergunta é, será que você pode tirar todos, ainda sobra alguma coisa? Né? Será que esse conjunto LP menos a união de todos os LQs é não vazio? Né? E a resposta para essas 3 perguntas é sim. Tá?
E eu gostaria de usar elas para tentar motivar um pouquinho do tema da palestra, tá? Então, falando aí do primeiro problema, né, que é o das funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, esse foi um problema que atormentou a comunidade matemática por bastante tempo, e, inclusive, muitos pesquisadores imaginavam que não poderia ocorrer de existir funções com essa propriedade, né? Então, inclusive, o Ampère tentou dar uma justificativa teórica de que funções contínuas têm que ser diferenciáveis, exceto, eventualmente, em alguns pontos, né? E a primeira função que apareceu publicada foi com essas propriedades, é uma função devida ao Weierstrass, que é essa série aí de cossenos, né, potências aí, sobre essas restrições de A e B, não vou entrar em detalhes aí, e isso foi um impacto na época, tanto é que essa função ficou conhecida como o monstro de Weierstrass, né? Hoje se conhecem várias funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto. Eu posso citar vários matemáticos aqui que trabalharam com funções desse tipo. Vocês vão ver até que Bolzano, Célérier, o Riemann e o Rankine são anteriores ao Weierstrass, mas é porque a primeira publicada de fato foi ao Weierstrass, algumas foram encontradas depois, tá? Mas tem construções do Schwarz, do Darboux, do Hardy, Van der Weyden, provavelmente a do Van der Weyden é a que quase todo mundo que conhece uma função viu essa construção, né, que conhece uma função com essa propriedade. Tem a do Banach também, que eu vou falar um pouquinho, tá? Dentre vários outros. Tem, inclusive, uma dissertação de mestrado bem legal, eu não me lembro da Universidade dos Estados Unidos, que o autor faz uma construção de mais de 20 funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, conta a história um pouco de cada uma, e tem algumas que são bem interessantes, tá? Bom, mas apesar de parecer ser difícil você encontrar funções desse tipo, né, quão raras elas são, tá? Então, se você for um pouquinho para dentro da análise funcional e considerar o espaço das funções contínuas do 0 a 1 na reta, né, a gente sabe que ele é o espaço de Banach, com a norma do SUP, e um resultado bem curioso, publicado pelo Banach em 1931, é que existem muito mais funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto do que funções contínuas que têm derivada em algum ponto. Estou falando no sentido de categoria de Baire, né? Então, nesse sentido topológico, tem muito mais função contínua que não tem derivada em nenhum ponto aqui dentro desse espaço do que tem derivada em algum ponto, tá? Mas, precisamente, ele provou que o conjunto das funções contínuas que tem derivada em algum ponto, ele é um intervalo magro dentro do 0, 1, ou equivalentemente, o complementar dele, que é o das que não tem derivada em nenhum ponto, contém uma interseção enumerável de abertos densos, que ainda é denso, tá? Então, as funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto, elas ocupam muito mais o espaço dentro do C de 0, 1 do que as que têm derivada em algum ponto, tá? Então, esse conjunto ele é bem grande no sentido topológico. A gente poderia também ver que ele é bem grande no sentido de teoria da medida, mas eu nem vou entrar em detalhes disso aqui, né? E agora eu vou tentar entrar um pouquinho dentro da lineabilidade, né, e justificar também que eles são grandes nesse sentido de lineabilidade, tá? Então, esses temas, lineabilidade, espaciabilidade, são assuntos que vêm sendo explorados fortemente aí principalmente na análise funcional nos últimos anos, tá? Não é uma coisa recente, mas ganhou proporções maiores mais recentemente, tá? E, inclusive, esse termo aí, lineabilidade, ele foi cunhado pelo Gurari no início da década de 2000 e apareceu a primeira vez num artigo de Aaron Gurari e Seoane, com, de fato, a definição usando essa denominação, tá? De maneira informal, lineabilidade é você buscar linearidade em ambientes em que, a princípio, você não tem uma estrutura linear, tá? Ou seja, vamos dar a definição mais claramente aqui. Se você tiver um espaço vetorial, não precisa nem preocupar com a topologia, tá? De dimensão infinita, vamos chamar de zero vetor nulo. A gente diz que um subconjunto desse espaço vetorial, ele é lineável. Pode ser que ele não seja um espaço vetorial, pode ser que ele nem tenha o zero, mas se ele unido com zero, contém um espaço vetorial de dimensão infinita, tá? E a gente vai dizer que ele é milineável se você quiser saber exatamente essa dimensão, ou seja, se contém um espaço vetorial de dimensão mi. E aí, nesse caso, pode ser finita, pode ser um número natural, ou pode ser um cardinal, de fato, transfinito, ok? Se você colocar uma topologia no seu espaço vetorial, tá? O espaço vetorial topológico, ele é um espaço vetorial com uma topologia que torna as operações lá dentro contínuas, tá? Então, a gente vai dizer
que esse conjunto ele é espaçável se ele, unido com zero, contém um espaço vetorial de dimensão infinita fechado. Então, você está colocando um ingrediente topológico aí dentro do seu conjunto, tá? Então, ainda aí falando sobre o problema 1, tem alguns resultados bastante curiosos para mim, que eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro é do Gurari, dos anos 90. Como eu disse, essas coisas já eram tratadas muito antes, tá? Do termo lineabilidade aparecer, tá? E o Gurari provou que dentro do C de 0,1 existe um espaço de Banach de dimensão infinita, formado só por funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, exceto, claro, pela função nula, tá? Então, isso é um resultado curioso. Você tem um espaço muito grande, linear grande ali dentro das funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, porque esse conjunto ele é altamente não linear, né? Você soma duas funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, você pode dar uma função constante, tá? Um outro resultado bem surpreendente para mim, né, é esse resultado de Rodrigues Piazza, de 95, em que ele provou que escolhe o espaço de Banach separável da sua preferência, o que você quiser, tá? Então ele provou que você consegue criar um espaço vetorial só de funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, que é isometricamente isomorfo a esse espaço de Banach separável. Ou seja, todo espaço de Banach separável ele é isometricamente isomorfo a um espaço de funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto, exceto pela função 1. Ok? Você pode colocar outros ingredientes. Então, por exemplo, tem um resultado de 2007 também bem interessante do Bayar e do Quartar, em que eles mostram que existe uma álgebra infinitamente gerada dentro do C de 0,1 só de funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto. Então, você ainda pode pôr um ingrediente de multiplicação aí. Isso é uma variação da noção de lineabilidade que a gente chama de algebrabilidade. Tá? Só para mostrar o contraste aqui nesse caso, né, se você considerar o conjunto das funções que são diferenciáveis em todos os pontos, tá, isso é um espaço vetorial, logicamente, então, em particular, é lineável. Né? E o Gurari provou em 66 que esse resultado não pode ser melhorado para se obter espaciabilidade. O que isso quer dizer? Ele provou que se você tem um subconjunto, um subespaço fechado do C de 0,1, só formado por funções que têm derivadas em todos os pontos, então esse espaço tem que ter dimensão finita. Okay? Então isso é um extremo de quando você considera a diferenciabilidade em todos os pontos. Bom, já falando um pouquinho do problema 2, para tentar motivar também, esse exemplo de função que restrita a qualquer intervalo da reta é sempre sobrejetora foi construído, acredita-se que a primeira construção é de Lebesgue, tá? É uma construção super interessante que usa as expansões decimais, e essas funções são conhecidas como everywhere surjective, ou seja, sobrejetoras em todo lugar, e aqui durante o trabalho eu vou chamar elas de ES. Tá? E aí tem um resultado muito curioso, que foi o primeiro resultado que eu vi dentro dessa teoria que me chamou muita atenção, numa palestra até que eu assisti do Richard Aron, que é esse primeiro pesquisador aqui, tá? Que é o seguinte, bom, deixa eu fixar a notação, o C para mim é a cardinalidade dos reais, é o contínuo, então 2 elevado a C é a cardinalidade das partes dos reais, que é a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de funções que a gente tem da reta na reta, tá? Então, o resultado de 2005, de Aron, Gurari e Seoane, é que se você considerar o conjunto de todas as funções da reta que são everywhere surjective, esse conjunto ele é 2C lineável. O que isso quer dizer? Veja que isso é bastante curioso. Se você considerar o conjunto de todas as funções todas as funções da reta na reta, tá? Então, se você olhar aqui, a quantidade de funções da reta na reta é 2 elevado a C. Aqui dentro, você tem o conjunto das que são everywhere surjective, né? E você tem o vetor nulo aqui, né? É claro que se você somar duas funções everywhere surjective, de novo, pode dar uma função constante. Esse conjunto ele é altamente não linear. E o que eles provaram é que você consegue aqui dentro criar um espaço vetorial formado só por funções contínuas que não têm derivada, só por funções everywhere surjective, desculpa, e a dimensão desse espaço é 2 elevado a C, que é exatamente a quantidade de funções do todo. Tá? Então é um resultado muito curioso.
E a grande dificuldade nem é de construir de cara esse espaço, e sim de construir um espaço de funções sobrejetoras que tenha a dimensão 2 elevado a c. Se você conseguir fazer isso, aí, compondo com uma everywhere surject, você consegue provar que você cria um espaço vetorial ali. Então, é um resultado que eu particularmente acho bastante curioso. A gente até fez um trabalho, na verdade, provando um resultado mais geral de funções que se reproduzem, tipo fractais, e engloba, por exemplo, esse caso aqui e alguns outros casos, tá? Bom, vou passar para o problema 3, que está mais imerso aí nos espaços de sequências na análise funcional. Tá? Então, um exercício interessante de análise funcional é você provar que se o P for maior que 0, pode considerar o P maior ou igual a 1 para pensar num curso introdutório de análise funcional, tá? Você consegue mostrar que existe um vetorzinho LP menos união de LQ. A gente já conseguiu, mais recente, dar uma construção explícita de uma sequência que existe mesmo, mostrar na unha, tá? Mas a primeira demonstração que a gente conseguiu fazer para isso é uma demonstração existencial. Tá? A primeira coisa é você perceber que basta você fazer o caso P igual a 2, e aí depois tem um truquezinho para você conseguir gerar em qualquer caso aqui. E você usa ferramentas legais de análise funcional. Você usa desigualdade de Hilder, você usa o teorema de Banach-Steinhaus, e você tem que usar a dualidade dos espaços LP. Tá? Então, admitindo que tem um vetor aqui dentro, um primeiro resultado aí nessa direção é um resultado desses autores aqui, de 2008, em que eles provaram que o LP menos LQ, ele é C-linear, ou seja, tem um espaço vetorial ali dentro de dimensão C. Tá? Para o caso P maior que Q maior ou igual a 1. Tá? E Kitson e Timmerman provaram um canhão, tá? Um resultado ultra potente para você provar a espaçabilidade, que como caso ultra particular, você tem, por exemplo, que se você pegar o LP e tirar a união de todos os LQs lá de dentro, isso ainda tem um espaço vetorial de dimensão infinita e fechado. Tá? O resultado deles não consegue pegar esse caso não localmente convexo e não consegue pegar também vários outros resultados envolvendo espaços de sequências. Tá? Então, o que acontece nesse caso não localmente convexo e para outros casos de espaços de sequência? Bom, em 2011 também a gente obteve um resultado bem geral, utilizando o que a gente chama de espaços de sequências invariantes, e a gente obtém uma série de exemplos de espaçabilidades, tá? Então, vou falar só alguns dos exemplos aqui, que são mais comuns. Então, se a gente considerar X um espaço de Banach, pegar um número P positivo, todos esses conjuntos que eu vou apresentar, eles são espaçáveis. Então, o primeiro são das sequências que são incondicionalmente P-somáveis, menos o espaço das que são absolutamente P-somáveis. O que é esse X aqui? Em vez de você olhar para as sequências de escalar, você está olhando para as sequências de vetores em X. A definição é a mesma, que a soma das normas elevada a P é finita. Tá? As incondicionalmente têm uma definição, enfim, um pouquinho mais técnica, tem que trabalhar com a norma fraca e olhar se o rabo da série vai para zero, mas tem um teorema famoso da análise funcional, que é o teorema de Dvoretzky-Rogers, que diz que quando esse espaço tem dimensão infinita, ou na verdade é si somente si, esse conjunto aqui é não vazio. Tá? E é uma demonstração de fato existencial. E também o LP fraco, porque o LP fraco contém o LPU. Tá? Então o LP fraco menos o LP também segue do teorema de Dvoretzky-Rogers. E esses dois conjuntos aqui, eles são de fato... É extremamente complicado encontrar uma função aqui, mas na verdade eles são espaçáveis. Tá? Se você considerar o contexto geral, não de escalares, mas no caso vetorial, você também tem que o LP menos união de LQ é espaçável, C0 menos união de LQ, L infinito menos C0, enfim. Você pode trabalhar com espaços de sequências mistas, Lorentz, Orlichs, enfim. Tem vários outros exemplos aí, aqui é só para citar alguns, tá ok? Agora, se você olhar a espaçabilidade que é provada aqui, a gente prova que a dimensão é C, que é a cardinalidade dos reais. Mas se o seu espaço X tiver uma dimensão muito grande, pode ser que tenha um espaço vetorial de dimensão infinita ali dentro, de dimensão C, ele seja pequeno em termos da dimensão do espaço todo. Tá? Então, num outro artigo de 2013, uma das coisas que a gente prova lá é que, na verdade, no LP de X menos união de LQ, você consegue um espaço vetorial de dimensão X, que é a dimensão do todo, se o X tiver a dimensão infinita. Tá? A dimensão do LP de X coincide com a dimensão do X para X de dimensão grande. Okay?
Então, isso é o que a gente chama de maximal espaçável, que também é uma variação. Ok? Sei que o meu tempo está acabando, eu vou falar muito rapidamente, só para mostrar uma nova abordagem. Se você fixar 3 cardinais e pegar um espaço vetorial V de dimensão lambda e olhar para essa ordenação aqui dos cardinais, alfa menor que beta menor que lambda, a gente diz que um subconjunto A do V, ele é alfa-beta lineável, se ele for alfa lineável, e aí para todo subespaço de dimensão alfa que eu olhar ali dentro, existe porque ele é alfa lineável, você conseguir um outro subespaço de dimensão beta que contém o de dimensão alfa e também está contido lá, tá? Existe uma motivação para isso vem de uma técnica que é conhecida como técnica do vetor-mãe. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vai dar tempo, tá? Mas existe uma motivação do porquê estudar esse tipo de situação que é muito mais rígida, muito mais dura do que a noção original de lineabilidade, tá? E você pode definir a mesma coisa com alfa, beta, espaciabilidade, procurando subespaços fechados aqui, tá? Estou passando bem rápido, mas é só para registrar que quando o alfa for 0, você recupera, ou seja, a 0 beta lineabilidade, você recupera a beta lineabilidade original, tá? E tem resultados recentes, um resultado curioso sobre isso, é um trabalho nosso de 2018, que foi publicado em 2020, que se você olhar para esse espaço LP menos união de LQ, ele é alfa C espaçável em LP, se somente se o alfa é um cardinal menor do que Aleph 0. Ou seja, para qualquer espaço de dimensão finita, você consegue um de dimensão C lá dentro, mas se você passar para a dimensão infinita menor possível que a Aleph 0, você já não consegue um de dimensão infinita C fechado que contém ele, tá ok? Essa noção a gente explorou recentemente também em outros artigos, só para citar os temas em conjuntos de aplicações multilineares ilimitadas entre espaços de Banach, em conjuntos de operadores lineares injetivos e sobrejetivos, tá? Estou indo para o final, só algumas considerações. Eu coloquei a capa de um livro aqui que trata do assunto, tá? Então, esse livro, Lineabilidade, desses 4 autores aqui, ele traz diversos temas e diversas técnicas onde se pode explorar a lineabilidade. Coloquei aqui só o conteúdo para vocês verem que dentro da análise real tem várias situações, dentro da análise complexa tem várias situações, em espaços de sequências, teoria da medida e integração também, na teoria do caos, hiperciclicidade, universalidade, etc., para zeros de polinômios de espaço de Banach, séries de Dirichlet, séries de Fourier, funcionais que atingem a norma, enfim, uma série de temas que se pode explorar a lineabilidade. Eu escolhi a dedo alguns aqui só para tentar despertar o interesse de vocês, né? Então, esse livro é de 2016 e ele tem 387 referências e mais da metade é só de assuntos ligados à lineabilidade, tá? Até o ano de 2015. Para vocês terem uma ideia, eu fui lá no Math Science Net, olhei de 2005 até setembro, até domingo, quantos artigos tinham no título a palavra lineabilidade, tinham 65, a palavra espaçabilidade tinham 33, a palavra algebrabilidade tinha 28, é claro que alguns têm duplicidade, então, para dar um número mais fiel, eu tirei aí as interseções. Então, tem 114 artigos que no título aparece a palavra exatamente como está aqui, tá? Não estou nem contando variações, lineável, espaçável, exatamente como está escrito aqui, tem 114 artigos, tá? É só para mostrar que, de fato, é uma linha que vem sendo bastante explorada. Tem várias variantes aí também, algebrabilidade que eu comentei, denso lineável, lineabilidade maximal, espaçabilidade maximal, alfa, beta, lineabilidade, espaçabilidade, enfim, uma variedade de temas e assuntos que podem se explorar dentro dessa lineabilidade, tá ok? Eu encerro por aqui, espero que tenha conseguido trazer algum interesse no tema para vocês. Obrigado. Obrigado, Vinícius, pela interessante palestra aí para nós. Então, vou pedir novamente aí que o pessoal aí abra por uns instantes o microfone para a gente fazer uma salva de palmas. Obrigado, Vinícius. Você acabou passando um pouquinho do tempo, eu deixei porque você falou que estava analisando, não te interrompi, achei melhor, mas agora eu abro espaço para as perguntas. Fiquem à vontade.
Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia, Vinícius. Eu tenho uma pergunta com relação aos dois resultados que você apresentou, seu com o Geraldo e o Pellegrino, de 2011, e o outro de 2013, que esse segundo artigo eu não conheço, e eu fiquei interessado no seguinte: no segundo artigo, vocês demonstram que aquele conjunto ele tem a dimensão do espaço, a dimensão do X. Minha pergunta é, com questão à técnica do primeiro artigo para o segundo, varia muito? É algo muito diferente ou não? A técnica é a técnica do vetor-mãe, de você fixar um vetor que está no conjunto que você quer trabalhar e, a partir dele, você expandir a coisa para o espaço todo, né? Criar o seu espaço vetorial. Segue uma linha parecida, mas você tem que tomar um cuidado, porque eu não sei se você lembra no de 2011, que a gente gera um operador para olhar para a imagem dele e criar um subespaço grande lá. Então, esse operador ele tem que ser tomado não no L1, no caso, tem que ser no L1 de X. Só que aí, se você for tentar adaptar a técnica do anterior, você vai ter um produto ali que não faz sentido, né? Um produto no espaço X, porque não é álgebra. Então, tem uns probleminhas ali que tem que contornar para conseguir criar esse espaço de dimensão alta, tá? Mas a técnica é a técnica do vetor-mãe. Beleza. Era só isso. Obrigado e parabéns novamente. Obrigado. Ok, obrigado, Lucas. Mais perguntas? Só rapidinho, Maicon. Tá? Não é bem uma pergunta, só para... Tem muita gente aí, né, que pode não conhecer a área, tá? Vinícius é um dos principais especialistas nisso, tá certo? Falou muito bem, parabéns pela palestra, tá? Agora, uma lida lá naquele livro que ele falou, que ele mostrou, tá? Vocês vão ver que tem resultados de vulnerabilidade em muitas outras áreas, que não apenas nesse tipo de coisa, né, que o Vinícius colocou, que é mais coisa próxima que a gente trabalha, tá certo? Independentemente de onde você trabalha em análise, você tem problemas de vulnerabilidade que podem ser trabalhados, e técnicas, resultados. Aquele livro tem alguns resultados gerais que se aplicam a muitas áreas diferentes, né? E isso pode ser atrativo, né? É uma área que requer muito pouco pré-requisito, tá certo? Em qualquer coisa que você está fazendo em matemática, você cai num conjunto, num espaço vetorial que não é um subespaço vetorial, acabou, você já tem um problema de vulnerabilidade aí. Esse cara não é um subespaço vetorial, mas ele contém um subespaço. De qual dimensão? De dimensão infinita, a mesma dimensão dele, só de dimensão finita, não contém, né? Ou seja, em qualquer situação, em qualquer área da matemática, você está no espaço vetorial, você tem um conjunto que não é um espaço vetorial, que não é um subespaço vetorial, acabou, está posto um problema de linearidade. Então, o Vinícius explorou isso em muitas situações, em muitas situações diferentes. Ô Vinícius, Geraldo, nesse sentido que você está falando aí, ô Geraldo e Vinícius, não sei se vocês gostam desse tipo de pergunta, né, mas eu sou obrigado a fazer, mas assim, existe alguma possibilidade de aplicação em equações diferenciais? Já viram isso? Quando o Geraldo estava comentando isso me fez lembrar que a primeira vez que eu dei uma palestra sobre isso, quando eu virei professor na UF em 2008, o Olímpio estava lá, e o Olímpio me chamou depois para conversar e falou justamente disso. Essa estrutura linear grande é interessante muitas vezes você saber o comportamento ali de um conjunto que não é linear, e às vezes a gente consegue ter informações importantes sobre coisas de solução e aplicar em EDP. Isso tem, tá? Tem resultados sim com aplicações EDP. Tem bastante coisa que dá para se explorar, tá? Em outras áreas. Bacana. Mais perguntas, pessoal? Ok, então vamos agradecer novamente aí, professor Vinícius. Obrigado aí, Vinícius.
vamos dar continuidade aqui na nossa sessão. A próxima palestra vai ser dada pela professora Elisa Regina dos Santos, da Universidade Federal de Uberlândia também, e ela vai falar para a gente sobre centros polinomiais de Dogavée. Então, Elisa, você tem aí 20 minutos, você pode compartilhar sua tela, e assim que chegar perto desse tempo, ou chegar exatamente nesse tempo, eu vou te interromper para você partir para a finalização, tá bom? Então, tá com você. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. É um grande prazer participar do evento. Então, eu queria começar primeiro parabenizando a comissão organizadora pela organização do evento. Espero que no futuro nós possamos fazer esse evento de maneira presencial, possamos nos reunir, né? Estar todos juntos. E gostaria de agradecer de maneira especial ao organizador da nossa sessão de análise, o Maicon Sônego, que foi meu colega de turma de graduação lá na UFSCar, muitos anos atrás, então é um prazer revê-lo, Maicon. Nem tantos anos assim. Tá bom, então, nem tantos anos assim, só um pouquinho, 5 anos atrás, né? Bom, gente, eu decidi falar hoje para vocês, colocar esse título aqui na minha palestra, que eu chamei de Centros Polinomiais de Dogavée, para contar um pouquinho, na verdade, sobre uma área de pesquisa no qual muitos trabalhos têm sido produzidos, tá certo? Então, na verdade, esses centros polinomiais de Dogavée, que eles só vão surgir lá no final da minha fala, mas eles é um termo que surgiu bem recentemente, e eles vão contar um pouquinho, né, para a gente chegar nele, eu vou contar um pouquinho da história aí dessa área, tá certo? Bom, esse termo, ele nasce recentemente, mas de uma história que se inicia há muitos anos atrás, estudando o que é conhecido como equação de Dogavée. Nasce lá em 1963, quando Dogavée mostra que cada operador compacto, T, no espaço das funções contínuas do intervalo 0,1 no corpo, que pode ser os reais ou os complexos, no espaço C de 0,1, todo operador compacto dessa forma satisfaz essa igualdade aqui, tá certo? Então, vamos lembrar aqui, né, que quando a gente olha para essa igualdade, pessoal, pela desigualdade triangular da norma, a gente sempre tem que vale que o lado esquerdo é menor ou igual ao direito, e a gente está interessado, então, em perceber, né, quando é que vale a igualdade aqui no lugar da desigualdade triangular, que é sempre válida, tá certo? Então, lá em 1963, o Dogavée ele apresenta esse resultado, e depois desse resultado do Dogavée, surge, então, a definição do que a gente chama hoje de equação de Dogavée. Bom, se você tem X, um espaço de Banach, e você tem T de X em X, um operador linear contínuo, nós dizemos que o nosso T, ele satisfaz a equação de Dogavée se ele satisfizer essa igualdade aqui, tá certo? Que é justamente a igualdade que o Dogavée mostrou que era válida para todo operador compacto T de C de 0,1 e C de 0,1. Algumas vezes eu vou me referir a essa equação como DE, por conta do nome em inglês, que é Dogavée Equation, tá certo? E depois que surgiu, né, depois desse trabalho do Dogavée, e que foi, então, criado, né, esse conceito de equação de Dogavée, diversos autores passaram a estudar essa equação, tá certo? Se perguntando para que espaços de Banach X e para quais tipos de operadores T nós teríamos a validade dessa igualdade aqui, então. Bom, eu optei por colocar aqui nesse slide alguns exemplos clássicos, tá certo? Existem muitos outros exemplos, mas esses exemplos aqui contam um pouquinho do início da história desse estudo. Então, já em 1965, logo depois, né, do primeiro resultado do Dogavée, Foias e Singer, eles mostram que operadores fracamente compactos em C de 0,1 também satisfazem a equação de Dogavée, né? Observa que o Dogavée tinha mostrado para compacto, e aqui a gente mostra para fracamente compacto,
que é um conjunto maior, tá certo? Então, eles generalizam aí, né, aumentam a classe de operadores que satisfazem a equação de Dogaville. Aqui, eu estou me aproveitando, né? O Geraldo já falou um pouquinho lá na palestra dele, das noções do que vem a ser um operador compacto, fracamente compacto, né? Então, eu vou me aproveitar lá que ele já tinha definido isso. Em 1966, pessoal, já aparece um outro resultado do Lozanovski, que mostra que operadores compactos em L1 de 0,1 também vão satisfazer a equação de Dogaville. Após aí o fim dos anos 70 e até meio que o início dos anos 80, houve uma pausa aí no estudo de resultados relacionados a essa equação. Se a gente for olhar o número de artigos que apareceram relacionados a essa equação, durante essa época a gente percebe que houve uma diminuição no interesse, tá certo? Mas, no início, meio que dos anos 80, alguns autores começaram a perceber que se você tiver um espaço X, onde uma certa classe de operadores interessantes satisfizer a equação de Dogaville, você consegue obter propriedades sobre esse seu espaço de Banach X. Então, passaram a... houve um retorno ao estudo bem intenso dessa equação e até hoje ela é intensamente estudada, tá certo? Bom, então, continuando um pouquinho da história, lá em 1984, o Kamovitz mostra que operadores compactos em C de K, agora, onde esse C de K para mim é o espaço das funções contínuas de K no corpo dos reais ou dos complexos, esses carinhas, eles vão satisfazer a equação de Dogaville se K é um espaço de Hausdorff compacto sem pontos isolados, tá certo? Em 1987, o Holub mostra que operadores fracamente compactos em L1 de μ, onde μ é uma medida sigma finita não atômica, também satisfazem a equação de Dogaville. Então, notem, né, que esse resultado aqui generalizou o resultado de Lozanovski, e esse resultado aqui generaliza, né, o resultado do Dogaville no sentido de que a gente está colocando aqui um domínio mais geral para as nossas funções contínuas. E já em 1996, o Werner mostra que operadores fracamente compactos em C de K, onde K é um espaço de Hausdorff compacto sem pontos isolados, também vão satisfazer a equação de Dogaville, generalizando então aqui, né, o resultado do Kamovitz, porque a gente tem mais operadores fracamente compactos do que compactos, né? Bom, como eu disse, muitos outros resultados surgiram, tá certo, relacionados à equação de Dogaville. E surgiu também um termo para espaços onde alguns operadores específicos satisfazem a equação de Dogaville. Então, se a gente tem um espaço de Banach X, a gente diz que esse X ele tem a propriedade de Dogaville se todo operador de posto 1 em X, né, de X em X, satisfaz a equação de Dogaville, tá certo? Então, surge esse termo aí para espaços, né, cujos operadores de posto 1 satisfazem a equação de Dogaville, e um resultado que eu não coloquei aqui nos slides, mas que é bastante interessante eu citar para vocês, é que é provado que se você tem X, um espaço que tem essa propriedade de Dogaville, então você tem mais do que só os operadores de posto 1 satisfazendo. Aqui, para mim, né, deixa eu esclarecer que operadores de posto 1 são os operadores cuja imagem tem dimensão 1, tá? Você vai ter mais do que só os operadores de posto 1 satisfazendo. Você vai ter que qualquer operador de X em X, fracamente compacto, também vai satisfazer a equação de Dogaville. Beleza? Então, né, inicialmente os autores trabalhavam com, né, começavam lá com operadores mais simples, muitas vezes compacto, depois passavam para fracamente compacto, e depois desse resultado aqui, a gente consegue, então, que a gente pode trabalhar só com os de posto 1, porque se a gente souber que eles, né, todos os operadores de X em X de posto 1 satisfazem, então todos os fracamente compactos também vão satisfazer a equação, tá certo? Então, isso mudou um pouquinho a forma de estudar esse problema. Além disso, surgiram caracterizações
sobre esses espaços que têm a propriedade do HV, e essas caracterizações facilitaram bastante a produção de resultados. Bom, não vou citar muito mais, não vou citar essas caracterizações, mas vou citar algumas consequências do fato de um espaço ter a propriedade do HV. Se X tem a propriedade do HV, a gente pode mostrar, por exemplo, que X não tem o que é conhecido como a propriedade de Radon-Nikodym. Isso foi feito lá em 1992. Se X tem a propriedade do HV, também é possível mostrar que X não contém uma cópia de L1. Se X tem a propriedade do HV, então X não tem base incondicional. Beleza. Oi. Aqui está escrito que X contém uma cópia de L1. Você disse que não contém. Ai, falei errado, perdão. Só li errado, perdão. E aqui, que se o dual tem a propriedade do HV, então o X também vai ter a propriedade do HV, e embora a recíproca não seja verdadeira, tá certo? O espaço C de 01, por exemplo, ele tem a propriedade do HV, mas o dual do C de 01 não tem a propriedade, tá? Então, a gente consegue, né, algumas informações do fato desse X ter a propriedade do HV, e se torna ainda mais interessante, então, né, estudar essa propriedade, tá certo? Bom, depois de algum tempo, né, mais recentemente já, depois dos anos 2000, né, observa que essa equação começou a ser estudada em 1963, surge a ideia de alguns autores de olhar para funções mais gerais do que operadores lineares. E daí surge, então, uma definição de Choi, Garcia, Maestre e Martin, de 2007, onde eles consideram X um espaço de Banach e consideram φ uma função limitada da bola unitária fechada de X em X, e eles definem a equação de Dogavê, eles dizem que φ satisfaz a equação de Dogavê se φ satisfaz essa identidade aqui, se a norma do operador identidade mais φ é igual a 1 mais a norma de φ. Tá certo? Então, observem que essa é a generalização natural do que a gente já estava chamando de equação de Dogavê, simplesmente trocando o operador linear que aparecia aqui por uma função limitada da bola unitária fechada, né? Para que a gente seja capaz de definir a norma dessa função em x, tá certo? Então, a gente define a equação de Dogavê, nesse caso mais geral, dessa maneira. Bom, nesse artigo aqui de 2007, esses autores, eles apresentam caracterizações dessa equação, apresentam diversos resultados e, entre eles olham de maneira bem particular para o caso onde essa minha função φ é o que eu chamo de um polinômio em espaço de Banach. Bom, o Geraldo ele já falou um pouquinho sobre polinômios em espaço de Banach lá na palestra dele. Então, eu já tinha deixado esse slide aqui, mas eu vou dar uma recordada, tá certo? No que ele definiu como um polinômio homogêneo, dado K pertencente aos naturais, uma aplicação P de x em y, ela vai ser dita um polinômio homogêneo de grau K, se existir uma aplicação K linear, né, que sai lá do produto cartesiano de x por x, tal que esse P de x é simplesmente a nossa aplicação K linear calculada em x em todas as entradas, né? Então, isso daqui, né, é dessa forma que a gente define um polinômio K homogêneo. O Geraldo já tinha colocado essa notação aqui, né, de que PK de x em y vai ser o conjunto de todos os polinômios homogêneos contínuos de grau K de x em y. A gente coloca essa norma nesse conjunto, é possível colocar essa norma nesse cara que é um espaço vetorial, e com essa norma ele se torna um espaço de Banach, tá certo? É possível mostrar que ele se torna um espaço de Banach, porque eu estou considerando aqui x e y espaços de Banach, tá? Eu esqueci de comentar isso inicialmente, mas toda a teoria aqui é feita considerando x e y espaços de Banach. Nós denotamos ainda dessa maneira aqui, ó, por conveniência, por P0 de x em y, o espaço vetorial das aplicações constantes de x em y, tá? Eu preciso desses polinômios homogêneos para definir o que vem a ser um polinômio em um espaço de Banach. Então, uma aplicação P de x em y, ela vai ser dita um polinômio de grau menor ou igual a m,
se ela puder ser representada como uma soma de polinômios homogêneos, tá certo? Então, esses P's que aparecem aqui são polinômios homogêneos de grau K, tá certo? Para K igual a 0 até M, lembrando que o P0 é simplesmente uma aplicação constante. Se você unir todos esses carinhas aqui num conjunto, isso vai dar um espaço vetorial de todos os polinômios contínuos, tá? Perdão, né? Se você unir os contínuos. Isso daqui dá um espaço vetorial. Você pode munir ele com a mesma norma que a gente considera no espaço dos polinômios homogêneos. Com essa norma aqui, não dá espaço de Banach, esse cara não é espaço de Banach, mas ele é um espaço vetorial com essa norma que tem propriedades muito interessantes, tá? E o que acontece é que não é difícil mostrar, pessoal, que todos esses polinômios contínuos vão ser funções limitadas na bola unitária. E eu posso pensar, então, em trocar esse φ aqui, ó, que era uma função limitada, por um polinômio homogêneo. Nós, então, passamos, né, a olhar para essa equação especificamente para polinômios e existem diversos resultados olhando justamente para essa equação para polinômios. Eu cito alguns aqui, tá certo? Esse primeiro aqui é justamente do artigo onde a equação de Deaugavé para funções limitadas começou a ser estudada. Nesse artigo, os autores mostram que se K é um espaço de Hausdorff compacto, sem pontos isolados, então, todo polinômio fracamente compacto do espaço das funções contínuas de K em um espaço de Banach X qualquer sempre satisfaz a equação de Deaugavé, tá certo? Então, esse resultado generaliza o que já era conhecido, né, para operadores lineares, porque todo operador linear, ele em particular é um polinômio homogêneo de grau 1, tá certo? Então, a gente consegue aqui uma classe muito maior de funções que satisfaz aquela equação de Deaugavé, né? Num espaço aqui também mais geral do que aqueles que eu tinha colocado antes de funções contínuas. Em 2008, os mesmos autores conseguem um outro resultado, mostram que se μ é uma medida sigma finita não atômica, então, todo polinômio fracamente compacto em L infinito de μ x também vai satisfazer a equação de Deaugavé. E em 2010, Martin, Mery e Popov mostram que se μ é uma medida sigma finita não atômica, então todo polinômio fracamente compacto em L1 de μ x também satisfaz a equação de Deaugavé. Tá certo? Então, a gente tem aqui alguns espaços de Banach clássicos, né? Cujos polinômios fracamente compactos definidos nesses espaços satisfazem essa equação, tá? Então, exemplos bem interessantes e exemplos aí considerados como os clássicos. Da mesma forma que a gente tinha o termo propriedade de Deaugavé, surge o termo propriedade polinomial de Deaugavé. Então, se eu tiver x um espaço de Banach, eu digo que o x ele tem a propriedade polinomial de Deaugavé se todo polinômio contínuo de posto 1, tá? Então, da mesma forma, né, que lá a gente considerava operadores de posto 1, a gente continua aqui, considera polinômios de posto 1. Isso significa que a imagem desse polinômio aqui está contido num subespaço de dimensão 1. E quando todos esses polinômios, então, satisfazem a equação de Deaugavé, né? A gente diz que o x tem a propriedade polinomial de Deaugavé. O legal aqui é que, de novo, a gente consegue um resultado do tipo que, se esse x, os polinômios contínuos nele, de posto 1, satisfazem a equação de Deaugavé, todos os polinômios fracamente compactos também vão satisfazer, tá certo? Então, a gente pode, né, ao trabalhar tentando descobrir se um espaço tem a propriedade de Deaugavé, a gente trabalha com os polinômios de posto 1, mas a gente já sabe que se a gente conseguir provar para os de posto 1, todos os fracamente compactos também vão satisfazer a equação, tá certo? Então, essa é uma coisa bem interessante. Bom, optei por não colocar não colocar nada aqui sobre a propriedade, por conta do tempo, porque eu gostaria de falar sobre mais algumas coisas relacionadas à equação de Deaugavé que surgiram. Bom, alguns anos depois, pode ter sido meio que até aconteceu simultaneamente, né? Surgiram resultados sobre o que é chamado de centros de Deaugavé. Qual que é a ideia aqui? Você tem lá a equação de Deaugavé
E a ideia é, ao invés de trocar aquele operador T por uma função mais geral, é trocar o operador identidade por um operador mais geral. Então, em 2010, Bozenko e Kadetz, eles propõem a seguinte definição. Se eu tiver x e y em espaços de Banach, eu vou dizer que um operador linear contínuo G de x em y, ele é dito um centro de Doga V se essa equação aqui é satisfeita para todo operador de posto 1, tá? Aqui pensando já na ideia da propriedade de Doga V, eles pediram, né, que essa equação fosse válida para todo operador de posto 1, tá certo? Então, esse cara recebe o nome de centro de Doga V. Então, observem, né, que essa equação, ela surge justamente de você trocar o operador identidade por um operador mais geral. E agora, como esse é um operador mais geral, ele pode ir entre, né, sair de domínio e contradomínio diferentes, né? Porque antes, como você ia somar com a identidade, você sempre estava com operadores de x em x. Agora, isso permite a gente olhar para domínio e contradomínios diferentes, tá certo? Olhar para esse problema de uma maneira diferente. Bom, vou tentar me encaminhar aqui para o final, Maicon. Isso, Elisa, só para... Desculpa interromper, estamos com 20 minutos já, mas tudo bem. Eu queria falar umas coisinhas ainda, mas só para contar, o resultado principal desse artigo de Bozenko e Kadetz, e o objetivo, na verdade, de ter surgido essa noção de centro de Doga V, foi que eles queriam provar esse resultado aqui, que já era conhecido no caso em que esse G aqui é o operador identidade e em que a gente tem uma hipótese de separabilidade. Agora eu estou tentando me lembrar, eu não lembro se é no X ou se é no Y, me deu um branco agora, mas a gente tem uma hipótese aqui sobre um desses espaços aqui serem separáveis, mas eles queriam generalizar um resultado que já era conhecido, tá certo? E eles conseguiram provar o seguinte, que se você tem G de X em Y um centro de Doga V, e Y um subespaço de um espaço de Banach E você considera J de Y em E a inclusão natural de Y em E, então o E, que é o espaço de chegada aqui, né, desse G, que é um espaço maior do que esse Y, ele pode ser renormado de forma que a nova norma, ela coincide com a norma original em Y, e que esse operador composição aqui, agora, que vai de X em E, ele também vai ser um centro de Doga V. Tá certo? Então, nesse artigo, eles conseguem provar esse resultado aqui, generalizando um resultado que já era conhecido anteriormente, no caso de espaços de Banach reais, tá? Além de apresentar exemplos, caracterizações, muitos outros resultados. E daí era aqui que eu queria fechar. Vou passar um minutinho, Maicon. Porque eu queria contar que essa ideia de centros de Doga V já existe desde 2010, né? Já tem alguns resultados publicados nesse assunto, e eu sempre pensei que seria interessante a gente trocar aqueles operadores ali por polinômios, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho bastante interesse em estudar. Mas antes, né? Essa minha ideia ficou guardada na gaveta, e antes que eu chegasse a mexer nela, outros autores pensaram em colocar essa generalização, na verdade, para funções limitadas. Eles consideraram x e y espaços de Banach, φ uma função limitada da bola unitária fechada de x em y, e eles disseram, né, que uma função psi de b de x em y satisfaz a φ equação de Doga V se essa psi satisfaz essa igualdade aqui para essa φ que está fixada, tá certo? Então, a ideia é pegar a equação de Doga V e trocar, né, o operador identidade por uma função mais geral e trocar também aqui o operador por uma função mais geral, tá? Esse artigo lá de 2017 traz diversos resultados interessantes, mas ele não fala exatamente sobre polinômios, então, recentemente eu resolvi olhar para o caso particular dos polinômios, troquei, então, a nossa função limitada para o caso particular em que eu tenho um polinômio, e defini que um polinômio Q de x em y, ele é um centro polinomial de Doga V se ele satisfaz essa igualdade para todo polinômio de posto 1 de x em y, tá certo? O legal é que com essa definição, olhando para resultados lá desse artigo de 2017 aqui, é possível mostrar que se você tem Q um polinômio de norma 1 e ele é centro polinomial de Doga V, essa igualdade vai ser válida para todo P polinômio fracamente compacto. E mais do que isso, o último resultado que eu vou colocar é que é
possível generalizar o resultado de Bosенko e Kaditz de 2010 para o caso polinomial, tá certo? Então, se a gente tem x e y em espaços de Banach, e Q agora é um centro polinomial de W, y subespaço de um espaço de Banach e J a inclusão natural, é possível renormar o E de forma que a nova norma coincide com a original lá no Y e que esse operador, perdão, esse polinômio aqui, esse cara vai ser um polinômio, essa composição, ainda vai ser um centro polinomial de W. Bom, tem outros resultados interessantes, tá certo? Que eu coloco num artigo de 2020, onde eu estudo o centro polinomiais de W. Lá eu coloco caracterizações, consequências, exemplos, tá certo? Mas já estourei meu tempo, não vou falar nada disso, eu ia falar de exemplos, mas vou passar. Me perdoem pelo tempinho. Só queria, por fim, colocar aí aqui algumas referências bem interessantes sobre a equação de W para polinômios especificamente, tá certo? E aqui, referências sobre centros de W. O primeiro aqui para operadores, aqui para funções limitadas e aqui o artigo aí que eu consegui recentemente, que é para o caso dos centros de W, olhando para o caso polinomial, tá certo? E era isso. Muito obrigada, pessoal. Ok, Elisa, muito obrigado pela palestra, muito interessante. Então vamos todos, por favor, abrir o áudio aí, fazer uma salva de palmas para a apresentação da Elisa. Eu abro agora o espaço para as perguntas. Por favor, Vinícius. Oi, Elisa, parabéns pela palestra. Obrigada, Vinícius. Oi, Elisa, eu já te perguntei no passado sobre essas questões da equação de W e tudo mais para funções holomorfas, né? Que seria um passo natural, talvez, de se pensar. Algumas coisas que você mostrou aí, mais recente, parece que estão trabalhando com funções limitadas na bola, né? Uhum. Então, assim, eu não sei se teve alguma coisa nessa direção das funções holomorfas ou a coisa convergiu para funções limitadas na bola e talvez funções holomorfas de tipo limitado, que é no domínio ao todo, né? Mas aí tem algum tipo de limitação. Não sei se apareceu algo, se você tem alguma novidade sobre isso. Então, tem diversos resultados de polinômios que a gente pode estender para funções holomorfas via limite mesmo, né? Considerando que, olhando para as funções holomorfas como limite aí de sequências de polinômios. Tem diversos resultados nesse sentido, Vinícius. Mas não tem assim, por exemplo, vamos olhar tipo, só para funções holomorfas. Os artigos que eu tenho visto, eles não olham assim, não, vamos fazer esses resultados aqui só olhando para funções holomorfas. Coisas nesse sentido não tem. Esse artigo do Braque, do Sanches Pérez e do Werner, de 2017, ele, por enquanto, pelo que eu sei, é o único artigo que tem nessa parte de que a gente troca o operador identidade e o T, né? Troca os dois por funções limitadas. Até então só tinha artigos sobre a equação de W, onde você trocava só o operador T, né? Mantinha a identidade, tá certo? Daí tem, assim, outras equações relacionadas e daí aparecem outras coisas, mas o que apareceu bastante nos últimos anos era trocando o operador T por uma função limitada. Então, isso aí, essa ideia de trocar os dois, na verdade, é uma ideia razoavelmente nova, né? Eu já tinha pensado quando eu vi esse artigo da Bosенko e do Kaditz, eu já tinha pensado que seria legal tentar trocar para polinômio, mas daí eles fizeram esse antes, e daí tem umas coisas bem interessantes, eles fazem umas caracterizações usando slices, né, as fatias, então tem umas coisas bem legais, mas para funções holomorfas, não, por enquanto ainda ninguém parou assim eu acho que para ver se tem alguma coisa especial quando você, né, não tem nada nesse sentido, não. Tá bom, obrigado. Por nada. Mais perguntas? Lucas?
por favor. Bom dia, Elisa. Parabéns pela palestra. Minha pergunta é mais ou menos na mesma linha da do Vinícius. Você já esbarrou em algum artigo, em algum trabalho, onde eles pensam em operadores definidos em reticulados? Por exemplo, operadores positivos, homomorfismos de Riesz, algo nesse sentido? Olha, eu tenho que ser sincera que tem muito artigo, tá, gente? Eu, por curiosidade, na hora que o Vinícius estava falando sobre o número de artigos que tem o termo lineabilidade, espaçabilidade, algebrabilidade, eu digitei, por exemplo, DogaV ali no MathSciNet e tem, tipo, 82 artigos que tem o termo DogaV só no título. Então, tem muita coisa, tá, José Lucas? Então, pode ser que eu te responda. A minha resposta é assim, nunca vi, tá? Não vi ainda, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa feita, porque, na verdade, nesse momento, tem, assim, chovido artigos, tá muito frutífero, trabalhando desde a equação de Dogavê, né? Equação de Dogavê para polinômios, e daí, por exemplo, depois que eu publiquei meu artigo sobre centro polinomial, já surgiram artigos que citam o meu e que falam coisas sobre centro polinomial. Então, assim, tá fervendo realmente. Mas sobre reticulado, eu não me recordo não, viu, José Lucas? Ok, obrigado. Nada. Ok, mais perguntas? Geraldo, por favor. Rapidinho, só isso. Parabéns, muito boa palestra. Obrigada. Mas, assim, o meu sentimento é que, apesar não pensa nos centros, não. Pensa no caso tradicional. Fica a identidade lá e os outros operadores. Tá. A definição original lá do Choi, do Manu, do Domingo e do Miguel, ela é para funções limitadas na bola, né? Uhum. Mas só prosperou a partir daí para polinômios, né? Assim, fora... engraçado, né? Que ali tem desde o começo tem uma abertura muito grande, mas não seus trabalhos só, estou falando, não. Estou falando de outras pessoas também. A coisa ficou nos polinômios. Então, eu também tenho um pouco dessa percepção. Naquele primeiro artigo, eles apresentam a definição mais geral, fazem algumas coisas, fazem caracterizações gerais, né? Uma φ vai satisfazer a equação de Dogavê se acontece isso, isso, isso. Mas, na hora de produzir exemplos... Os exemplos são com polinômios. Engraçado. Vai muito. E daí, assim, quando eu comecei a estudar essas coisas, na época que esses artigos estavam surgindo, né? Eu comecei a estudar essas coisas em 2007, que foi quando surgiu o primeiro artigo, né? Lá na minha tese de doutorado, na verdade, eu queria fazer algumas coisas que em 2008 alguém correu lá, fez, não deu tempo de eu fazer. Então, e tudo, assim, indo na direção de polinômios. Então, eu também sempre tive essa sensação de que funcionava bem nos polinômios e acabei indo sempre para o lado dos polinômios também. Tem algumas coisas, alguns resultados que eles olham separadamente para os K-homogêneos e para os polinômios gerais. Isso tem. Mas, esse artigo do Braque, do Sanches Pérez e do Ernest é realmente o que aparece falando de novo sobre funções limitadas. E lá eles só falam de funções limitadas. Eles não falam nada sobre polinômio. Daí, inclusive, sobrou, né, daí um espaço para eu olhar para o caso dos polinômios em particular, né? Mas, não, muito bem, falaram um monte de coisa, não mais vão falar sobre polinômios. Mas, assim, realmente, eu também tenho essa sensação, que na hora de produzir exemplos e fazer coisas interessantes, vai-se para o lado dos polinômios. Obrigado. Por nada. Mais comentários, perguntas? Bom, então, obrigado, Elisa. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos novamente agradecer a Elisa. Uma salva de palmas. Muito obrigado, pessoal. Então, obrigado. Então, a gente termina aqui o nosso primeiro bloco da sessão de análise. Hoje à tarde a gente retorna. O evento continua, né, em paralelo com outras sessões, mas a nossa sessão volta hoje 3h40. Tá bom? Com mais 4 palestras, se eu não estou enganado. Tá, não, mais 3 palestras. Amanhã que teremos mais 4. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos e até breve.